Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Bom dia, gente. Bom dia. Trazemos um pouquinho aqui por alguns ajustes técnicos, mas já estamos começando. Vamos só mais uns minutinhos para aos poucos entrando pessoas acompanhar nossa live. Vamos transmitir tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, né? Então, dois canais de comunicação a gente tem aí, além temos também o Instagram, o Cursinho e tudo mais. Então, nesse dia nublado, né? Esse começo de frio que a gente já está vivendo em São Paulo, essa hora da manhã, todo mundo com um cafezinho, né, Mari? Chazinho. Começar a sentir frio. Ai, não tá falando. Nem lembrava do que era. Bom, vamos esperar uns 2 minutinhos, que aí a gente vai tendo mais... Dá um tempinho para a galera ir entrando. E aí a gente começa a falar do cursinho de construção, né? E apresenta as nossas queridas convidadas e começa a falar do assunto principal da nossa live de hoje. Todo sábado a gente vai estar fazendo essas conversas, esses bate-papos por aqui durante esse começo do ano, né? Já soube que já estamos também no YouTube, viu, Rafaela? Nossa, mas gente, cursinho quebrando barreiras, cursinho em todo canto, globalização do cursinho. Tá muito chique, tá muito chique. Tá demais isso. A pandemia nos obrigou a aprender a mexer nesses negócios aqui, né? Até então era só giz e lousa, agora virou apresentador de televisão, cara. Ai, meu Deus. Todo mundo fazendo fono. Né? Há uma semana me preparando para estar aqui com vocês, treinando na frente do espelho. Bom, a gente pode já começar a projetar, então, a gente tem aqui uma apresentação, né, para ir conduzindo a conversa e a gente acompanhando as informações que a gente vai apresentar aqui e tudo mais. Então, a gente começa falando um pouco do curso de construção, né, para quem ainda não conhece muito bem, para quem ainda não acompanha as nossas atividades e tal, acompanhar e saber um pouquinho como o cursinho funciona. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Mostrar aqui. Gui, não quer também se apresentar? Pode ser. Ou prefere deixar para depois? Vamos então. Eu sou o Guilherme, sou coordenador, ex-coordenador do Cursinho Popular de Construção, professor de Sociologia do cursinho. Estou lá no projeto desde o comecinho, 2018, e já estamos aí no nosso 4º ano do projeto, né, acompanhando o cursinho. A Rafa também já vem de longe no cursinho, né, Rafa? Eu fui convidada por vocês, que montaram o cursinho, estou lá desde 2018, entrei como educadora de física. No 2º semestre, entrei para a coordenação, estava desde então, e também agora saí da coordenação, mas estou no apoio, estou ficando ali em algumas comissões, algumas partes, para ficar perto do cursinho ainda. Então, e vamos puxar agora a apresentação do cursinho? Deixa eu mostrar a minha tela aqui e vamos começar a apresentar o que a gente tem para falar hoje. Ó. Já está aparecendo aqui, né? Tá ótimo. O Cursinho Popular, né, Construção, foi uma criação do Guilherme, do João e da Mari, que começou em 2018, ali na região do Jabaquara, foi peregrinando em algumas escolas, conforme tivesse o espaço para atuar, porque atua de final de semana, no sábado, e sempre foi focado
tanto para a prova do Enem, quanto para os alunos que estivessem no terceiro ano ou que já tivessem terminado a escola, né? Para que tivesse esse acesso e falar um pouco sobre o que é a universidade. Agora, devido à pandemia, desde o ano passado, não foi possível mais fazer encontros presenciais, com essa troca, né, de conteúdo, então tem sido feito de forma online. Esse ano a gente optou por fazer primeiro semestre, todas as aulas, né, esses conteúdos, com um diálogo via lives, todos os sábados. Elas vão falar de assuntos diversos, desde conteúdo de vestibular, com aulas de conhecimento, ou também sobre provas, que é o caso de hoje. A gente vai falar sobre ProUni e FIES, né? E aí, no segundo semestre, começam as vagas para realmente o intensivo do Enem, né? E a gente tem essas redes sociais, como o Guilherme comentou, sigam lá para ter mais informações sobre o nosso cursinho. Estamos ativos aí no Facebook e no Instagram, né? Então, um canal no YouTube que a gente transmite essas lives aos sábados, né? Se não tiver coxinha de frango no churrasco, vamos apresentar as pernambucanas, né, Rafa? Por causa da Sofia e dele. Ah, é verdade. Sofia só come só coxinha e linguiça. Você não percebeu, não? Carne, ela na chegada e coração. Bom, quanto aqui, vamos fazer queria que a Letícia e a Mari, que foram nossas alunas, orgulho nosso, tanto como alunas e agora como universitárias, se apresentassem e contassem o que elas estão fazendo. Mas o celular para você não? Tá já amiga? Não, Você, né, amiga? Eu? A nossa blogueira de nutrição, por favor. Me sigam. @Mariana Bavaresco. Deixa eu divulgar o perfil. Bom, aqui bem resumidamente, meu nome é Mariana, eu faço nutrição pela Faculdade Metropolitanas Unidas, FMU, no Campus Liberdade. Consegui uma bolsa pelo ProUni no segundo semestre do ano passado, então não foi no primeiro semestre, que costuma ter até uma opção maior de abertura de vagas. Foi no segundo semestre que eu consegui essa bolsa. E estou estudando até então, estou amando, estou no segundo semestre, estou amando. É muito bom você conseguir se aplicar para pelo menos você conseguir uma bolsa, se de repente não te convém. Você está estudando numa pública porque ou fica longe, ou porque você quer entrar logo na faculdade, eu acho válido pensar, antes de você pensar em pagar uma mensalidade, você estudar um pouco mais para conseguir uma bolsa no ProUni. Porque, na verdade, a parte que eu achei mais difícil é a tamanha burocracia que tem para você conseguir entrar. Entendeu? É a parte depois que você conseguiu a bolsa. Não é você estudar para conseguir a bolsa depois, é o pós. Essa é a parte mais difícil. Mas é muito válido você estar estudando para conseguir uma bolsa, para ficar tranquilo, tanto em relação à mensalidade, você não se preocupa com nada disso, você consegue estar estudando numa boa faculdade, tendo um bom sistema de ensino e sem se preocupar principalmente com mensalidade, com matrícula, rematrícula, e todo o material você tem disponível. Eu, particularmente, estou apaixonada por ter conseguido. Agora é você. Viu? Então, gente, eu sou a Letícia, eu tô no terceiro semestre de Ciências Contábeis. Eu estudo na Uninove, né, na Universidade 9 de Julho, do campus de Santo Amaro. Eu consegui, diferente da Mari, eu consegui no primeiro semestre de 2019. Só que, como ela falou, gente, é muita burocracia para entrar. Assim, esse é o lado, vamos dizer, mais complicado, assim, da história. Porque, assim, junta nervosismo. E ainda na vez que eu entrei, que aconteceu? Tava naquele vai e vem das notas do que pausou o ProUni, pausou o SISU. Aí, tipo, como tinha pausado o SISU primeiro, a gente não sabia se o ProUni já ia ser liberado e o pessoal já estava começando a ter aula na faculdade. Aí eu fiquei muito nervosa. Assim, achei que eu quase perdi
a minha seleção de bolsa, porque eu levei os documentos, porém, quando eram para eles me avisarem que eu fui, tipo, que eu consegui entrar, que o ProUni me aprovou, eles, tipo, me falaram um dia antes de acabar a matrícula, aí eu tive que ir correndo. Eu tava com o pé machucado também, eu tava usando botinha e muleta, foi muito complicado. Mas assim, gente, lutei bastante para conseguir, né? Me esforcei bastante, mas nossa, vale muito a pena. Vocês não sabem, assim, a tranquilidade que é de chegar ao começo do mês e você não ficar louco assim, gente, eu tenho que trabalhar, estudar, me matar, porque eu tenho que pagar a faculdade, porque, nossa, gente, assim, é um negócio que você fica Porque numa mesmo, por exemplo, paz. se você consegue uma bolsa de 70%, sei lá, a mensalidade é R$ 1.000. Se você conseguir uma bolsa de 70%, você vai pagar R$ 300. Se você Já pega esses ajuda 300 muita reais gente. e vai somando durante um ano, já faz uma boa diferença. Uma boa diferença Sim, mesmo. nossa, gigante. E assim, Tanto que eu eu tinha acho. feito, Fala, amiga. eu tava conversando com meu namorado a respeito disso, e assim, eu não lembro anual quanto que tinha dado, se fosse R$ 300, mas se fosse durante os 4 anos, no final teria sido R$ 14.400, entendeu? Então, nada assim, você pode pegar esse dinheiro que você estaria investindo para pagar uma mensalidade e guardando para você fazer um investimento maior quando você terminar a faculdade. Porque, por exemplo, você tem dinheiro suficiente para você investir numa pós, entendeu? E isso é muito bom. Anualmente daria 3.600, amiga. É, né? Mari e Letícia, queria que vocês comentassem um pouquinho quando que vocês fizeram o cursinho com a gente, rapidamente, assim, como que foi a experiência lá no Uhum. cursinho e tal. Começar aí pela Letícia, comentar como é que foi essa experiência, quando que foi, só para a gente relembrar aí também, pensando para É, futuros educandos e futuras educandas que queiram estudar com a gente esse ano que vem, enfim. sim, então, eu participei da turma de 2019, junto com a Mari, tanto que eu que obriguei a Mariana a ir pro cursinho comigo, porque eu estava Foi. morrendo de vergonha de ir sozinha. Mas eu E o lembro café que. começou a fazer parte do nosso material. Era É, caderno, estojo. e café. E assim, a gente passaram lá na minha escola, a gente estudava no Vila Alva, no Carlos Augusto Alves Júnior lá. E eles passaram em 2018, bem, eu acho que foi no meio do ano ou no final do ano, eu não lembro. E o Gui, foi até o Gui que passou lá na sala, perguntando para o representante. Falando, nós somos de um cursinho popular, que é daqui do Jabaquara. Na época, qual era, já era o, não era a escola que a gente estava, né, ou já? Aqui, na época, acho Foi que o era Ângelo. no Pérola Byton, foi Ah, a que vocês 2019 foi fizeram. Pérola Byton. Sim, mas eu E lembro aí que no ano a gente anterior não era. não, era no Ângelo Mendes, no GEB. Depois Isso, foi pro Pérola. no JEB. Aí, vocês passaram o número para representante de sala, tanto que era a Giovana, a do cabelo cacheadinho, que era da nossa sala também. E aí, só no começo de 2019, bem assim, quase começando o cursinho, que ela chegou e avisou a gente. E assim, eu tava muito preocupada, né? Porque, querendo ou não, o ensino da escola estadual não é, né? Tem lá os professores que se esforçam para fazer a gente aprender, mas querendo ou não, a estrutura não ajuda. Tem muitos professores também que não colaboram com a gente. E assim, eu já tava enlouquecendo. Porque eu não tenho. Gente, eu não consigo estudar sozinha. Assim, sozinha em casa para fazer redação, não, não mesmo, não dava. E assim, com o cursinho, nossa, eu falo, o cursinho mudou minha vida. Eu só tenho essa bolsa graças a esse meu 1 ano, todo sábado. O quê? Eu chegava às 8h30, ó, lá, firme e forte, todo sábado, para poder fazer redação, ter aula de física com a Rafa. Gente, pensa em uma mulher que dá uma aula de física maravilhosa. Eu entendia tudo. Não me achava mais aquela pessoa, gente. O Gui com Não a aula tem de nada a ver sociologia. com o que eu estudo, não tinha nada a ver É, com o que eu tinha muito interesse em estudar. Mas a gente chegava a Rafa, nossa, eu eu ficava assim. virava física. Deus É me muito livre. tipo, nossa, gente, Quero eu estudar sei. Mas assim, eu acho que assim,
foi um grande passo para mim conseguir uma bolsa na faculdade, sabe? Me estudar, me empenhar, minha nota do Enem. Se não fosse as dicas, os sábados lá, o dia inteiro, a tarde toda. Não... Ai, gente, vocês são maravilhosos. Eu sempre falo isso, né? Que eu sou apaixonada por vocês, o cursinho. Fala aí, amigas, sua experiência. Nossa, eu tô na faculdade, mas se eu pudesse fazer o cursinho de novo, aí como não dá, aí a gente espera terminar a faculdade, ou pelo menos estar uns semestres aí adiante pra tentar dar uma aula depois, né? Porque, nossa, é algo que assim, eu até comentava, né, com a Letícia, comentava com quem era próximo de mim. Era incrível, porque assim, eu ia pra escola durante a semana, parte da manhã. E tinha dia que eu não tava afim, tinha dia que, sabe, eu falava assim, nossa, tem que ir hoje, nossa, eu vou ter tal aula. Agora é incrível que o cursinho era de sábado, eu tinha que acordar sábado pelo menos 7 horas da manhã, pra poder estar lá 8h30. Acho que era 8h30 ou era 8h10, amiga? Não lembro. Eu Acho que era passava na 8h30. sua casa 8h10, amiga. Que É a gente verdade. sempre ia junto. Ia junto, uma dava carona pra outra, o pai que tivesse disponível levava. Mas enfim, eu ia pra lá num sábado de manhã, 8h30, tava lá. E nunca teve um dia, nunca teve um sábado que eu fiquei assim, nossa, mas hoje eu não tô muito afim. Mas nem quando tava frio, nem julho, agosto, assim, quando tava frio. A gente Nossa, ia assim, cheia de casaco, mas a gente tava lá. a gente ia, porque além de ser um ambiente que dava muito apoio pra gente, dava muito suporte, os professores maravilhosos, não tenho o que reclamar absolutamente nada. Falar que nem o Murilo, perfeito. Era Perfeito, tudo simplesmente perfeito. perfeito, tudo perfeito. Não tinha o que reclamar de verdade, porque era um ambiente que sempre deu estrutura pra gente, que vocês sempre deram suporte, sempre deram apoio. Espaço pra gente Outra falar. coisa também que pra mim fez muita diferença, essa questão de ser explicado o que era ProUni, o que era SISU, porque eu não fazia ideia. Eu já tinha pesquisado antes, mas aquilo não tinha entrado ainda na minha cabeça. De vocês estarem orientando não só a questão de estuda para você conseguir uma bolsa, mas falar como que a gente vai conseguir orientar nesse sentido, não só na parte acadêmica, mas na parte burocrática. Então, assim, ó, estuda para você conseguir essa bolsa, a gente está te dando os materiais para você estudar. Mas como você vai conseguir essa bolsa? Assim, assim, assim. O ProUni funciona desse jeito. O SISU funciona assim. Então, isso foi algo que eu nunca tive suporte na escola, nunca nenhum professor veio para comentar sobre com a gente. Teve colegas meus no terceiro ano que estavam assim, já beirando o Enem e não sabia o que era ProUni, o que era SISU, entendeu? E eu tive esse suporte lá, sabe? Sempre foram sanadas todas as dúvidas. Eu lembro dos sábados também que vocês tiravam para estar fazendo uma fila com a gente para perguntar que curso que queria, Orientação. visto, se a gente já tinha visto nota de corte. E tudo isso sempre fez muita diferença mesmo. E assim, a gente tinha. O que a gente tinha antes de vocês falarem? Tipo, o que é SISU, o que é ProUni, o que é FIES? Na escola, tipo, igual a gente, no terceiro ano, os professores sempre falavam, vocês estão estudando pro Enem, né? Vocês vão tirar uma nota boa no Enem, mas, tipo, nunca falaram o que tem pós o Enem. É todo um processo. Ou sempre falaram assim. O sistema do Enem. Tipo, eles nunca falaram, eles sempre falaram assim, você tem que tentar entrar numa universidade federal. Tá, mas como que vai ter numa faculdade federal, gente? O que eu faço? Eu bato lá na porta e falo assim, gente, quero entrar? Não! Eles nunca falaram isso pra gente. E a gente soube isso com um cursinho. E eu fiquei tipo assim, amiga, olha só como que é. A gente ficou, tipo, muito deslumbrada quando a gente teve essa aula. Graças ao cursinho, eu tive que comprar uma garrafa térmica de 500 ml para levar café para conseguir me manter acordada. Mas eu ia, sabe? Ia com muito ânimo. E sinto muita falta. Eu tenho muita lembrança boa, sabe? Porque não foi só construída essa questão da parte acadêmica, mas também foram construídas muitas outras coisas. Pelo menos dentro de mim, assim, foram construídas muitas outras coisas. A gente amadureceu bastante os pensamentos. Não a pessoa, mas, tipo, os pensamentos. Sim, e outra coisa, porque, sei lá, por exemplo, pode ter gente que fala, mas você vai fazer cursinho de sábado, nossa, você perdeu vários sábados.
eu pensava assim, eu não tô perdendo, eu tô investindo, sabe? Sim. São sábados que eu tô abrindo mão, sei lá, por 1 ano, ou se fosse o caso, 2 anos, mas que vão me valer 4 anos de faculdade, sabe? Vai conseguir fazer com que eu curse aquilo que eu tanto tô almejando. Então, o fato de você fazer o cursinho no sábado, tudo bem, amiga? Tudo. E o fato de você fazer o cursinho no sábado não quer dizer que você está abrindo mão de outras coisas. Realmente, você tem que abrir mão, mas não quer dizer que vai ser um tempo gasto, vai ser um tempo investido, porque você vai estar indo lá, você vai estar estudando. Se você for um dia, 2, você não vai perceber diferença. De repente você pode aprender uma coisinha ou outra ali, mas você não vai ver tanta diferença. Agora, você pegar 1 ano para ir todos os sábados, faz uma diferença absurda, absurda mesmo. Você tendo constância, indo, mesmo que seja um dia na semana, mas foram esses um dia na semana durante 1 ano. Então, assim, questão da constância, e me fez conseguir ter essa bolsa, porque se fosse para eu continuar só com o estudo que eu tinha na escola, eu não sei se teria conseguido. Tanto que, Bacana. assim, a prática também que vocês colocavam a gente de treinar redação, que era praticamente toda semana que a gente tinha que treinar redação, fez toda a diferença para mim. Fez diferença na minha nota também, porque na redação eu tirei 800 e na escola, assim, a gente fazia redação, acho que era a cada bimestre, não era? A Que era cada na escola. bimestre a gente tinha um Como simulado, que você vai conseguir? redação, essas coisas. Que as nossas É, redações eram 400, 500 pontos. E a gente ficava tipo, gente, como como que assim? você vai conseguir ter um bom embasamento para você fazer uma redação no Enem, fazer uma redação para a FUVEST, fazendo 4 redações no ano? Não, não tem como, não tem como. Gente, Então, é você investir o teu tempo que você não vai ver, rapidinho, você não vai ver o resultado a curto prazo, mas ele vem a longo prazo. muito legal ouvir, né, Rafa, essas falas aí, bate uma saudade grande, até porque a gente está desde 2000, a última turma que teve aula presencial foi a de vocês, né? No passado a gente teve aulas É, remotas e tal, então não é, acaba, a gente criou outros vínculos, mas não é a mesma coisa também, né, do que ter aulas presenciais, mas muito bom, né, Rafa, ouvir esses comentários e saber o quanto que o cursinho ajudou e foi importante para vocês. O carinho sempre foi muito recíproco com todos. Então, essas memórias boas a gente também guarda, né, Gui? Com certeza, estava até falando com o Celso também era bem próximo da lei da Mari e ficou bastante feliz que a gente ia convidar vocês para falar hoje e tal. Bom, vamos então falar um pouquinho mais especificamente sobre o ProUni, então um pouco disso que elas comentaram que a gente passava nas aulas, né? Aulas específicas falando disso, falando de como funcionam os programas. Então a gente tem aqui um material, vou compartilhar de novo minha tela, para a gente ver o funcionamento começar pelo ProUni. Daqui a pouco elas fazem alguns comentários sobre como que funciona esses programas. Deixa eu ver, ó. Aqui, deixa eu só ajeitar que eu acho que não ficou. Agora acho que foi. Na tela não está aparecendo ainda, né? Deixa eu. Não, aqui ainda não. Acho que estava no outro esquema aqui. Agora foi, né? Bom, então, gente, o ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, aqui está o site do ProUni, né? É importante sempre acessar o ProUni, que é o site oficial. Quando você joga no Google, aparece diversos outros sites que falam sobre o ProUni, mas que o ideal é acessar pelo site, né? Porque às vezes são informações encontradas ou tenta vender propaganda de outra universidade e tudo mais.
Então, é um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em curso de graduação a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Então, é voltado para quem não tem diploma de ensino superior. E esses dois tipos de bolsa aí, que a gente vai falar deles daqui a pouco. São feitos 2 processos seletivos do ProUni por ano, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Então, todo ano tem esses 2 momentos do ProUni. As inscrições são gratuitas, né, e feitas somente pela internet, então é totalmente, né, você não precisa se deslocar em nenhum local, por meio da página do ProUni. Então, toda vez que abre, você acessa lá o sistema e se inscreve. E a bolsa, o que é importante, vale para todo o curso, mas para não perder a bolsa, precisa ser aprovado em mínimo 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo. Então, a gente também vai comentar daqui a pouco um pouco como isso também é uma das grandes vantagens do ProUni, ser uma bolsa que dura todo o curso, né? Ela não tem chance de acabar no meio ou ter alguma condicionante, né? Tirando essa questão da aprovação das disciplinas para seguir. Bom, e os critérios, quais são? Tem alguns critérios para você poder concorrer, não é todo mundo que pode. Você tem que ter feito o Enem e obtido média das notas de pelo menos 450 pontos. Então, a média são 5 áreas, né? Redação, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. Então, a média dessas 5 áreas tem que estar de pelo menos 450 pontos. E não ter tirado nota 0 da redação. Qualquer nota acima de 0 já permite, junto com essa média de 450 no mínimo, você concorrer à bolsa do ProUni. Ela é voltada para quem fez todo o ensino médio em escola pública ou para quem fez o ensino médio com bolsa integral numa escola particular, tá? Também tem a possibilidade do ProUni para alunos estudantes com deficiência e para professores da rede pública de ensino que estejam em exercício na educação básica e integrem os quadros da instituição. Você segue, Rafa? As bolsas que tem, né, no ProUni são bolsas integrais ou parciais, né? As integrais, ou seja, 100%, ela tem o critério de renda, né? Então tem que ser até um salário mínimo e meio. Aí a gente deu um exemplo que, né, o salário mínimo está 1.100, então 1,5 seria 1.650 por pessoa, né, da família que constitui a renda da casa. E as bolsas parciais, que são 50%. E aí também tem, aí pode ter até 3 salários mínimos por pessoa, né? Que seria 3.300. São alguns critérios utilizados para entrar também no ProUni. Exato. E aí como funcionam as inscrições, né? Para a gente passar para ouvir a Mari e a Letícia para comentarem um pouquinho já de como que foi para elas terem esse momento de inscrição do ProUni, né? Após o início do período de inscrição, ao entrar no site, você tem que se cadastrar, claro, e aí você escolhe até 2 opções de instituições, cursos e turnos, entre o que tiver disponível de acordo com a sua ordem de preferência. Então, você põe primeira, segunda opção, de acordo com as notas possíveis, né? Então, você pode, durante esse período, alterar as suas opções de curso e instituição, né, durante aqueles dias que está aberto o sistema, e as notas de corte parcial são atualizadas diariamente no sistema, e permite ao candidato ter uma noção de quais cursos e instituições sua nota atinge. Então, você pode ir vendo, olha, minha nota está sendo suficiente, não está, então vou tentar na outra que minha nota consegue, nessa aqui não está dando, enfim. Elas vão comentar um pouquinho de como que é esse momento aí de inscrição, porque eu, por exemplo, nunca consegui entrar no sistema do ProUni para ver como funciona, né? Só sabe quem de fato se inscreveu. E aí, no período final de inscrição, né, quando acaba a inscrição, eles fazem a pré-seleção dos aprovados a partir da nota. Então, aquelas que tiverem, pessoas que tiveram maior nota são selecionadas até o número de vagas ser preenchido. E aí, depois vai passando pela lista de espera e segunda chamada, né? Mas se vocês já quiserem comentar um pouquinho, vamos voltar aqui para tirar a apresentação, para ouvir vocês um pouquinho de como que foi esse processo de inscrição do ProUni para vocês. O que vocês comentariam? Foi difícil, não foi? Que dica que dá para alguém que esteja pensando em se inscrever para o próximo? Quem quer começar? Tá, então a gente teve sorte naquelas que a gente participou de 2 vezes. Em 2020, né? Que a gente fez o Enem em 2019, participou em 2020, e participou agora em 2021, porque o nosso querido governo quis abrir o ProUni no começo do ano, antes do Enem, né?
Aí a minha experiência, pelo menos no ano passado, ela foi um pouquinho perturbada, né? Porque, como eu falei, eu quase perdi a seleção, porque eu enviei os documentos, só que o que eu vejo, pelo menos na minha faculdade, né? Eles meio que aceitam os alunos porque, né? Não sei, eles não gostam muito de nós de nós bolsistas. Porque, assim, eles não te ajudam com quase nenhuma informação. Você tem que ficar ligando, assim, toda hora, ficar lá mais ou menos 1 hora no telefone esperando, se você não quiser ir na faculdade. Mas Oi. vou te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Mas um pouquinho antes, vamos tentar voltar um pouquinho antes no tempo. Tá. Assim, aquele momento que, tipo, abriu Que eu tirei a você nota e coloquei, tá bom. Aí você vê aquele monte de opção de universidade. Como que você faz para tipo, decidir o que é melhor? Ou como você ficou muito em dúvida, muda de nota, vai para outra faculdade? Qual que foi esse momento de decisão, assim, para você saber como entrar? Que dica que você daria? Tá, que dica que eu dou? Gente, não fica ansioso, porque quanto mais você ficar ansioso, é pior. Porque o site atualiza todo dia de noite, lá para as 11h30, meia-noite. E eles só liberam, tipo, a renovação no outro dia de manhã, entendeu? Então, assim, vai atualizar de noite, mas eles só deixam você ver atualizado no outro dia de manhã. E quando eu coloquei a minha nota, que assim, eu considerei minha nota muito boa até. Eu fiquei com 629,5. Eu fui ver, primeiro, uma dica. Veja o ranking de faculdades privadas da sua cidade para o seu curso. Tem um site muito bom que mostra lá. E, de repente, você escolheu, vamos supor, eu tô na minha cabeça, vai a FAM. Mas eu posso olhar na listinha lá com a nota do MEC, eu posso ver, por exemplo, eu vi que a Uninove, tirando Mackenzie, PUC e a FECAP, ela já era a próxima, ela era a quarta da lista. Aí eu fui e coloquei como minha primeira opção. Na minha segunda opção, eu coloquei a Unip, que era a quinta colocada nessa lista. Aí eu fiquei esperando. Eu vi que eu até tive uma brecha muito grande, porque eu vi que na Uninove a nota de corte estava bem mais baixa que a minha. Então eu continuei deixando ela em primeira opção. Como eu já percebi que assim, Mackenzie não ia rolar, PUC não ia rolar e muito menos FECAP, eu falei assim, não, vou ficar aqui na opção segura. Querendo ou não, é uma faculdade boa, tá com uma nota boa. Não é porque não são essas renomadas que a faculdade não vai prestar, gente. Só que assim, vocês têm que tá vendo qual que uma possibilidade assim mais acessível e melhor. Aí foi passando os dias, consegui, fui pré-selecionada. Aí mandaram eu ir na faculdade, né? Eles mandam uma mensagem pra gente pelo site do ProUni pra gente ir até a secretaria onde a gente foi pré-selecionado. Agora chega a minha, né, história complicada com a Uninove. Porque na época eu tava machucada, né? Eu tava com o pé recém-operado. E assim, para mim ir de ônibus tava muito difícil. E a fila é gigantesca, gente. Porque assim, que nem no curso de Ciências Contábeis eram 5 vagas integrais, mais 10 de 50%, que são as parciais. E assim, é enorme. Então pensa isso mais ou menos em quase todos os cursos. Aí eu cheguei lá, no primeiro dia eu peguei a senha preferencial. Então não foi tão demorado. Mas eu ouvi relatos de gente que ficou 4 horas na fila para poder pegar uma folha de relação de documentos, porque no dia o site não estava funcionando e não tinha as relações dos documentos. Aí lá vai toda a burocracia dos documentos. Para mim foi pior, eu acho. Não sei se para Mariana foi tanto. Mas o que acontece? A minha mãe tem uma empresa aberta. Ela é MEI. Então, assim, eu tive que fazer um monte de documentos de empresa. Eu tive que ir no cartório, reconhecer firma. Eu tive que fazer declarações de que eu não tinha renda, não possuía renda. Declarações que o meu pai e minha mãe, eles trabalham juntos. Então, consequentemente, a renda deles são compartilhadas. São compartilhadas. Aí meu pai teve que fazer uma declaração de mão, ir no cartório, reconhecer firma, todo esse processo.
Aí, teve documentos que eles me falaram que eu tinha que levar. Eu levei, eles falaram que não precisava, só que eu tinha que levar outros. Então, chegou que eles foram empurrando tanto que no último dia de entrega de documentos, meus pais não puderam trabalhar porque a gente foi levar na Uninove. Aí eles falaram, não, esse documento aqui tá errado. Mas eu tinha levado no começo da semana, eles falaram que tava certo. Aí eu tive que sair correndo pro cartório para fazer tudo bonitinho. Aí eu consegui, entreguei todos os documentos. Pra você parar no meio do caminho. Isso. Aí chegou, consegui entregar os documentos. Aí veio a parte mais tensa, que é o tempo que o ProUni tá lá te avaliando para ver se assim, você se adequa a todas as regras de renda, tudo bonitinho. Consegui, aí passou, aí eu acho que era dia 14, mais ou menos, que eles falavam, tipo assim, vai sair o resultado para ver se você conseguiu. Liguei, nada. Fui lá, que eles mandaram um outro e-mail para mim, falando que eu tinha que comparecer na secretaria. Cheguei lá e falei assim, não, a nota ainda não saiu. Só que na outra semana já ia começar as aulas dos calouros. Aí eu fiquei assim, gente, eu vou perder a aula, gente. Como assim? Como assim? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei de sexta para sábado, o dia todo, a noite toda, tentando falar com a Uninove. E aí a Uninove tem um WhatsApp de, tipo, atendimento ao cliente. Consegui falar, aí a menina vai e me avisa. As notas saem hoje, porém a Uninove só entrega a senha até 1h da tarde. Isso era 10 horas da manhã. Aí lá vai eu e minha mãe correndo para chegar na Uninove. Chegando lá, a gente ficou da 1 às 4 para me ensinar 2 folhas de contrato, porque assim, eles têm o que eles chamam de PRIUNI, né? E são as pessoas que pagam. E a matrícula, na época, era 360. Aí chegou um monte, era uma sala, aí chegou um monte de gente depois de mim, do pessoal do ProUni, e tinha poucas pessoas, porque um monte de pessoa do ProUni não procurou saber e acabaram perdendo. E o que acontece? Quando eles não vão e fazem a matrícula, chamam o pessoal que tá na fila de espera, né? E muitas pessoas perderam. E assim, para pedir uma caneta, eles demoraram, tipo, meia hora para me dar uma caneta para me assinar o documento. De fato, é interessante você trazer essa sua fala, né? Para a gente ver também que, assim, para além daquilo que é essa parte da inscrição, saber qual que você vai tentar fazer ou não, o pós, né? Beleza, foi aprovado, acabou meus problemas. Não, só tá começando. Só começou. Porque Pior tem que parte vem provar agora. essa renda, né? A gente mostrou lá, né? A Rafa falou dessa parte da renda, então sim, você tem que provar, justificar sua renda, até para um programa público, então espaço para auditoria, então isso tudo tem que ser justificado. Então tem todo esse outro lado. Toda essa burocracia. Exato, então é legal que você trouxe como que é para a pessoa que for pensar em fazer, saber que depois tem que ficar ligado, senão perde. E isso que você falou da Uninove, que eles têm esse PRIUNI, para você ver que muitas vezes as faculdades privadas, elas também tentam fazer, é quase uma pegadinha, né? Porque ela usa quase o mesmo nome, só muda uma letra, para tentar fazer aquele aluno que, como vocês disseram, eles nunca ouviu falar e não sabe direito o que é, às vezes acha que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, matrícula não é paga, né? O aluno do PROUNI não paga matrícula. Então, tem essas diferenças. E esses outros financiamentos privados da própria faculdade já funcionam de outro jeito, né? Mas eu queria ouvir a Mari agora, compartilhar um pouquinho como que foi para ela esse momento da inscrição, quando você acessou, foi decidir ver as notas, ver qual faculdade você ia, como que foi isso para você, Mari? Foi bem curioso, na verdade. Porque o que aconteceu? No começo de 2020, né, que foi na mesma época, no primeiro semestre das inscrições do ProUni, eu fiz a minha inscrição. E aí eu fiz para o Mackenzie e eu fiz para São Camilo. E eu consegui bolsa na São Camilo. Só que o que aconteceu? Na época, ainda não tinha pandemia. E eu conversando com os meus pais, pensei, como tinha faltado muito pouquinho para eu conseguir na Federal do Paraná, porque era tipo, meu sonho estudar lá, e hoje eu entendo que assim, eu tinha na verdade 2 sonhos, estudar nutrição e estudar na Federal do Paraná, né, que fica em Curitiba. Então, nessa,
eu conversando com os meus pais, como ainda não tinha pandemia, eu falei assim, vou ficar em casa estudando, porque eu já particularmente eu consigo ter um ritmo de estudo sozinha. Falei, vou ficar em casa, vou fazer cursinho online. Inclusive, assinei cursinho online, tudo bonitinho. Eu falei, vou ficar estudando mais um pouco esse ano, depois chegar no final do ano, eu vou lá, faço e vou pro Paraná. Tá bom. Só que nessa, depois começou a pandemia. E aí acabou que foi aquela coisa, nem Federal do Paraná, nem São Camilo. Foi assim, eu fiquei meio. Fiquei até um tempinho, assim, não muito tempo, mas eu fiquei até um tempinho sem estudar, porque eu fiquei meio desmotivada de estar em casa e não ter conseguido nenhum nem outro. Que eu fiquei assim, cara, se eu tivesse pelo menos feito a matrícula na São Camilo e tivesse trancado, pelo menos agora eu poderia começar, né? Mas aí tá. Aí nessa, depois abriu as inscrições, né, pro meio do ano. Isso foi em julho, metade de julho, mais ou menos, que abrem as inscrições para o ProUni. Só que como é do segundo semestre, o que eu imagino que é meio que aquelas vagas assim que sobram, porque no segundo semestre nunca tem a mesma quantidade de vagas e de opções de faculdades que nem tem no começo do ano. Tanto que no meio do ano acho que nem tinha do Mackenzie mais, do São Camilo também não estava aberto, porque assim, se eu tivesse pego para do São Camilo não estava aberto. Porque se eu tivesse a da São Camilo lá para poder pegar e tentar a inscrição, eu teria passado de novo. Mas ainda mais que assim, acaba sendo bom e ruim por conta disso. Por quê? No segundo semestre, apesar de não ter a mesma quantidade de vagas nem de opção de faculdade, é menos concorrido. Então a chance de você conseguir uma vaga depois é mais fácil. Mas claro que depende da faculdade. Aí nessa, sempre quando eu tava só olhando assim, eu falei assim, vou tentar, né? Porque vai ser a última vez que eu vou conseguir fazer inscrição, vamos lá. E aí eu peguei, fiz nas melhores, assim, que estavam disponíveis. Era a FMU e eu fiz numa outra, qual que foi? Você lembra, amiga, qual que eu tinha falado? Eu nem lembro agora qual que eu tinha feito. Foi Não na era na FMU, Unip? foi na Unip, foi verdade, verdade. Obrigada, amiga. Eu tinha feito na FMU e tinha feito na Unip. Porém, eu dei prioridade à FMU porque na Unip só tinha noturno na época. Então aí eu acabei colocando como primeira opção a FMU, consegui passar. Vou falar, é minha faculdade dos sonhos? Não, entendeu? Minha faculdade dos sonhos era eu estar fazendo uma federal, fazendo uma pública. Só que o que acontece? Onde eu moro fica muito contramão para eu ir para a USP. É totalmente contramão para eu ir para a USP. Tanto que se eu fosse trabalhar, porque eu já fui pensando nisso, pensei, vai chegar uma hora que eu vou ter que começar a trabalhar. E não ia bater o horário, assim, de eu conseguir chegar em casa, ou mesmo que fosse para ir direto, não ia bater o horário para eu conseguir trabalhar e ir para a USP, porque onde eu moro fica muito contramão mesmo. Então a USP eu já acabei descartando. Aí as outras instituições públicas que tem, como é que se diz, tem nutrição, era tipo Unicamp, em Campinas, tem a Unifesp que fica em Santos, qualquer outra, a Unesp que fica em Botucatu, e ainda mais por estar no meio da pandemia, eu falei, gente, não tem como eu me deslocar dessa forma. Então, acabou que foi assim, eu entrei na FMU porque eu consegui, fiquei feliz, tô feliz com o sistema de ensino deles, é bom, muito bom mesmo. Mas não consegui estar investindo numa possibilidade de estar entrando numa federal ou pública por conta disso, da pandemia. E aí, tá. Aí esse foi o contexto geral até eu entrar na FMU. Quando eu consegui a bolsa, nossa, foi uma baita dor de cabeça. Por quê? Pandemia. Não estava abrindo a faculdade. Então, tudo que tinha que fazer era por ligação, era pelo chat. E ainda mais pelo fato de eu não ser aluna ainda, porque eles têm dois chats de WhatsApp separados, para aqueles que são alunos e para aqueles que não são alunos. E eu tava falando com aquele que não era aluno ainda, né? Porque eu ainda não tinha sido matriculada. Era uma demora muito grande. Teve vezes que eu fiquei no telefone para ligar e eu fiquei 40 minutos, mais de 40 minutos em ligação, para depois, quando eu iria ser atendida, porque eles vão falando, né, a posição que você tá na fila,
Quando eu ia ser atendida, aí caiu a ligação. Então, foi muita burocracia, muita dor de cabeça. Eu tive que pegar um dia inteiro. Eu comecei a fazer isso das 10 horas, eu fui parar, já era umas 6 horas da tarde. Porque eles pedem uma bateria, assim, muito grande de documento. É muito documento. E aí, como ainda bem, eu tenho impressora em casa e a minha impressora digitaliza. Então aí eu consegui digitalizar todos os documentos aqui, porque se não fosse isso eu ia ter que passar o dia inteiro na papelaria, não sei nem como é que eu ia fazer. Ainda mais que não estava abrindo nada. Não precisei reconhecer firma, normalmente eles reconhecem firma, né, de documento, mas eu não precisei por conta disso, da pandemia, porque estava assim no pico. Não precisei reconhecer firma, fiz tudo em casa, mas foi cansativo. Principalmente Amiga, porque, fora os e-mails, né, errados. sim, o que aconteceu? O meu pai, ele trabalha no metrô, só que ele é aposentado. Mas por que ele é aposentado? Ele trabalhava antes na parte da mecânica do metrô. E isso fez com que ele tivesse hernia de disco. E ele acabou tendo aposentadoria por ter a hernia de discos desenvolvida por conta do trabalho. Então, nisso, ele é aposentado. Conseguiu a aposentadoria que falam, né, que é a aposentadoria especial. Só que ele é aposentado, mas ele continua trabalhando, porque não é por idade, né? Foi pela aposentadoria especial que, na verdade, ele conseguiu faz pouquíssimo tempo. Ficou anos para conseguir essa aposentadoria e ele conseguiu, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, que ele conseguiu. Foi, né? Você lembra até, né, amiga? Foi em 2019 que ele conseguiu. Foi no meio de 2019, se não me engano. Foi. Depois de anos tentando, aí conseguiu. Já minha mãe, ela não trabalha. Então, aí já não tinha que contar a renda dela. Mas o que acontece? Pelo fato do meu pai ser aposentado e estar trabalhando, o salário acabou passando um pouquinho, mas devido à aposentadoria. E aí nessa começou a vir um monte de e-mail errado pra mim, vinha e-mail falando que eu tinha conseguido. Tá bom. Aí daqui a pouco vinha e-mail falando que eu não tinha conseguido. Ah, você não conseguiu a bolsa porque a sua renda familiar passa. E aí, nessa, eu fui recebendo e-mails alternados de pessoas diferentes, mas dentro da FMU, até que foi um e-mail que eu recebi falando que eu não tinha conseguido, porque a renda passava e tudo mais. Mas depois fechou nisso. Fechou, eu respondi e a pessoa não falou mais nada. Já uma outra pessoa, que eu acho que era da parte, assim, da coordenação ali do ProUni dentro da faculdade, ela foi mandando e-mail para mim falando, não, você conseguiu a bolsa, a sua renda está dentro do valor estipulado. Ela falou assim, eu desconheço, ela até falou desse jeito, ela desconhece qualquer outro e-mail que tenha sido enviado para você, porque o que você tem que considerar são esses e-mails que eu estou passando para você. Então, nessa, sabe quando você entra assim, eu entrei lá, consegui entrar no site depois que você tem que usar seu RA com e-mail acadêmico para entrar. Mas sabe quando você fica até meio assim, eu ficava olhando lá no cadastro para ver se estava tudo certinho. Mas foi uma dor de cabeça para conseguir, porque você fica naquele impasse. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E outra coisa que vale ressaltar, que foi um dos pontos negativos que eu achei, pelo menos com a FMU, quanto à bolsa do ProUni. Não quanto ao sistema, mas como eles lidam com o ProUni. O que acontece? Mari, vamos Oi. deixar até para vocês colocarem na parte de final, quais são as impressões de vocês, aí vocês podem focar na universidade de vocês. Mas eu acho que eu queria falar, que eu acho que pega muito a fala sua e da Lê, essa questão de ficar atento, né? Alguns pontos importantes em relação a tudo isso. Você conhecer o seu curso, ir atrás, né? Infelizmente, você tem que ir muito atrás dessa informação. Ver se a sua nota... Vocês fizeram um trabalho de ir garimpando para ver se a sua nota contemplava a nota do curso que você queria na universidade que você estava colocando como primeira opção. E isso é parte do ProUni. Então, você tem que saber quais são as notas que estão dentro do seu curso nas universidades que tem disponível ProUni, para você ir fazendo esse balanceamento no site do ProUni. Você saber suas prioridades, que nem a Mari falou. Então, localização, deslocamento, são coisas que importam, e você tem que ter noção quanto isso vai afetar, porque você vai ficar anos fazendo essa faculdade. Então, tem que ver se isso vai contemplar o seu dia a dia.
né? E às vezes a prioridade, que nem a Mari também trouxe, que ela estava tentando, e ela colocou na cabeça dela que ela ia esperar, porque ela ia tentar novamente Paraná, e aí aconteceu essa parte da pandemia, ela remanejou os planos. Então, são coisas que a gente também tem que ponderar, né? E a questão do seu tempo, como que você consegue organizar o seu tempo. Tem momentos que, ainda mais na pandemia, deu essa desmotivação para todo mundo. Foi um momento muito triste para todos, e a gente acabou perdendo os nossos objetivos, mas a questão de que a gente tem que voltar e tentando se organizar para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, né? E estar muito, 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 muito atento a toda a parte burocrática, como a lei e a Mari trouxe. Ficar persistente, é ligar, é estar presente, porque senão perde, né? E vocês lutaram tanto por isso, que não é por um papel que pode perder esse seu espaço, é um espaço de vocês, né? Então, é ficar atento, não aceitar uma informação e achar que é só isso. Ir atrás, pegar outras pessoas, ver com quem já está cursando, ver o que eles fizeram, que deu certo, né? E aí a gente até pode falar que, né, elas trouxeram o tema da lista de espera e segunda chamada, né? Então, como que funciona mais ou menos isso? Gui, você consegue colocar a slide? Obrigada. Então, para o ProUni tem 2 chamadas de inscrição, né? Que nem elas mesmas já trouxeram essa informação. E quando essas 2 chamadas não contemplam o número de vagas que são ofertadas pela universidade, vai ter a lista de espera. E aí eles colocam o preenchimento quando não está ocupado, e aí eles têm que manifestar no próprio site, cada candidato tem que colocar no próprio site do ProUni que tem interesse em ficar na lista de espera. Tem que ficar atento, porque se você não preenche esse manifesto, você não tem direito a essa lista, né? Isso vai dependendo do calendário do ano, então ficar sempre muito atento ao calendário. Aqui a gente vai trazer algumas datas, mas assim, o ProUni tem que estar ali na sua página de internet de descagem rápida, assim, você tem que acessar toda hora, ficar muito atento, né? No próximo slide, a gente vai ver que tem alguns critérios na questão de qual que vai ser a lista de espera. Se for a sua primeira opção de curso, não pode ter sido pré-selecionado nas chamadas, né, na primeira e na segunda chamada, e tem que estar pré-selecionado na segunda opção do curso, e não ter conseguido porque não formou turma, né? Então, você foi chamado, só que não teve número suficiente de alunos, por isso não pôde fazer essa vaga, não pegar essa vaga. Na lista de espera para a segunda opção, você, novamente, não pode ter sido pré-selecionado na primeira e na segunda chamada, e também não ter acontecido de formar a turma. E não ter sido chamado e também não ter tido bolsa disponível para a sua primeira chamada. Então, assim, ou não deu para formar a turma, ou não tinha a bolsa acabou fechando e não tinha como fazer. Então, não foi você, foi a instituição que não conseguiu prover a sua bolsa. Então, você tem direito à lista de espera da segunda chamada, da segunda opção. E o pré-selecionado também tem a primeira opção de curso, mas não conseguiu, de novo, por causa de turma. Não teve aluno suficiente para fechar a sua turma. Então, assim, você tem todo esse direito se você for contemplado em algum desses critérios, né? Ficar muito atento. Acontecendo dúvida, entrar em contato com pessoas que você conheça, ou a gente do cursinho, que a gente também vai vendo sempre os manuais para poder orientar, tá bom? E ficar sempre atento, porque assim, de repente você acabou de fazer a inscrição para alguma vaga no primeiro dia. Então, como ainda não foram muitas pessoas que se inscreveram, a nota vai estar lá embaixo, nota de corte. Eu cheguei a ver curso, por exemplo, do Mackenzie, que estava com a nota de 500, entendeu? A nota de corte. Mas conforme vão passando os dias e mais gente vai se inscrevendo, tem que ficar de olho para, de repente, até não acabar perdendo a possibilidade de ter uma vaga por bobeira. Porque às vezes você colocou a sua tentativa de vaga ali, naquela faculdade, naquele curso, estava dentro da nota, mas dali um dia, 2, já atualizou, sua nota não bate mais, aí você tem que tentar em outra, porque senão é uma possibilidade de vaga que você vai estar perdendo. Exato, Maria, é importante lembrar disso, que tem que, igual funciona muito parecido com o SISU, né? Você tem que tentar todo dia. Então, se você entrou no primeiro dia, coloquei aqui, a minha nota tá dando, e não entrar mais, você vai provavelmente ter uma surpresa de chegar no final e descobrir que a sua nota não foi suficiente. Só falando do ProUni de 2021 aqui, gente, então tivemos esse no primeiro semestre,
como vocês mesmo comentaram, por conta da pandemia, eles fizeram antes do Enem, então só foi para quem fez o Enem em 2019, esse ProUni no começo do ano, 12 a 15 de janeiro, foram aí 13 mil cursos, mais de 13 mil cursos em mais de 1.000 instituições de ensino, todos os estados do Brasil, mais de 160 mil bolsas ofertadas, sendo que 52 mil na modalidade de educação à distância. Então é importante só ficar até atento, porque às vezes cai um pouco nessa pegadinha. A gente sempre fala, não é o ideal fazer a primeira faculdade como faculdade à distância, não é o ideal. É diferente desse formato de pandemia, que é uma excepcionalidade. Vai abrir bolsas remanescentes agora em maio, dia 3 e 4 de maio. Então é importante todo mundo que tem interesse no ProUni ficar de olho nisso, tá? Nessas... só para focar um pouco e falar disso, porque eu acho que essa oportunidade para quem fez, quem não conseguiu vaga nos anteriores, agora abre uma oportunidade de conseguir se inscrever e conseguir uma vaga para agora, porque sobra vaga. Em alguns casos, claro, a gente não tem como saber quais faculdades, isso só a hora que o sistema abrir, mas sobram vagas muitas vezes e esse ProUni agora vai ser essas vagas remanescentes. Então, comecinho de maio, quem tem interesse está ouvindo a gente aqui, fique de olho, 3 e 4 de maio, o edital vai ser publicado e aí vocês vão poder ver que notas, que universidades vão estar oferecendo cursos, tá? E no segundo semestre, ainda com data definida. Em 2020, foi lá para o dia 20 de junho e tal, que abriu. Então, mais ou menos nesse período aí, abre vaga para o segundo semestre. Então, para quem fez o Enem agora, no começo do ano, que foi o Enem 2020, vai poder, no meio do ano, se inscrever pelo ProUni e conseguir concorrer às vagas. Então, como a Mariana falou, geralmente são menos vagas, mas como esse ano foi muito conturbado, a gente não sabe também se por conta disso podem aparecer mais vagas para esse ano. E aí, gente, só trazer algumas vantagens do ProUni, né? Algumas coisas até para ler para a Mari comentar um pouquinho da vivência delas aí como alunas de ProUni. Mas assim, você tem a bolsa garantida por todo o curso, então é diferente daquela bolsa que a faculdade oferece, aí tem um monte de asterisco que você vai ver que dura tempo determinado, e aí você não sabe se é muito comum que durante o curso vai diminuindo o valor da bolsa, e no final você está pagando muito mais caro do que você entrou. Então, no ProUni, como é uma bolsa do governo federal, não tem mudança, né? Vai até o final do curso, claro, desde que você consiga cumprir as aprovações solicitadas lá, como a gente falou no começo. Você pode cursar o ensino superior sem se preocupar em ter que ficar pagando a mensalidade, vocês mesmo comentaram, não fica todo começo de mês tendo que, será que eu tenho dinheiro para pagar? Será que eu não tenho? Claro, isso pensando na modalidade 100%, nada de 50%, pelo menos metade do valor você não se preocupa em pagar. Então, isso é importantíssimo, porque isso diminui a possibilidade de evasão durante o curso. A gente sempre falava isso, né, para os nossos educantes. Uma luta é para você entrar, a outra é para você concluir o curso, né? Então, quem está muitas vezes naquela situação onde eu dependo do dinheiro do meu trabalho para pagar a faculdade, acontece alguma coisa, vocês viram aí, teve uma pandemia, ninguém esperava, muita gente perdeu o emprego, numa dessas você tem que parar de fazer a faculdade, você não consegue mais pagar. Então, quando você tem uma bolsa 100% garantida, essa preocupação você não tem, tá? Claro, tem material, tem o ônibus, né, quando as aulas voltam para o presencial, mas o valor principal, que é da mensalidade, você não tem que pagar. E aí você também pode cursar uma universidade que às vezes não seria viável você pagar a mensalidade se você tivesse que bancar o custo dela, né? Você, às vezes, consegue fazer uma faculdade melhor do que aquela que você teria dinheiro para pagar. Então, às vezes, o custo da mensalidade daquela universidade é alto. Mas se você pega uma bolsa, você consegue uma melhor do que aquela que está ali no seu valor de pagamento. Então, queria aproveitar e voltar mais uma vez para a Letícia, comentar um pouquinho como que é, assim, tentar, né, brevemente aí falar um pouquinho de como tem sido ser aluna de ProUni, desses pontos que a gente levantou, alguma coisa que você queria comentar, já estando aí na faculdade. A gente falou muito da descrição, do começo, mas tentar rapidamente, brevemente comentar aí como que é estar aí fazendo faculdade de aluna de ProUni. Então, para mim é uma vantagem muito boa, principalmente no momento que a gente está agora, né?
Porque, querendo ou não, como você falou, muita gente perdeu o emprego. Ó, ano passado, quando eu entrei, a minha sala tinha mais ou menos umas 76 pessoas, né? Com o passar do tempo, no primeiro semestre mesmo, a minha sala ela baixou de 76 para 50 alunos, e quase no finalzinho do semestre abaixou mais ainda. Foi para 35 alunos. E assim, foi uma grande, né? Saiu bastante pessoas. E tava tendo muitas polêmicas também, né? Na faculdade onde que eu estudo. Só que o que eu vi foi que se eu não tivesse a bolsa, para mim, com certeza, eu tinha trancado a faculdade. Nem sei se eu estaria fazendo faculdade se eu não tivesse ganhado a bolsa. Se eu não tivesse ganhado a bolsa, foi o que vocês falaram pra gente. Não conseguiu? Bola pra frente. Principalmente porque foi meu primeiro ano. Foi o primeiro ano que eu fiz o Enem. Já de cara eu já consegui passar. Assim, foi uma sorte, mas foi muito merecimento, porque, né, eu tava lá para isso, mas foi uma sorte eu ter conseguido logo de cara. E assim, eu juro, eu acho que se eu não tivesse passado, eu não estaria pagando a faculdade, porque primeiro, eu não tenho como pagar uma faculdade, porque mesmo com esses triune da vida da faculdade, essas seleções para ganhar 70%, é muito cara a mensalidade. Tem um pessoal da minha sala, eu falo pela minha vizinha, que também faz o mesmo curso que eu, na mesma sala. Ela tem, sim, acho que é 65% de bolsa e ela paga R$ 400. Aí eu fico assim, gente, sabe, 65%. E ela paga R$ 400. Gente, eu não ia conseguir pagar a mensalidade toda. E com isso eu falo assim, gente, e tem muita gente que não sabe o que é ainda, sabe? A minha prima mesmo, ela estava estudando na mesma escola que a gente e ela não fazia a mínima ideia de como que eram as coisas. E eu fiquei assim, Duda, né? Você tem a oportunidade de. Sim, e por isso que você falou é interessante, ilustra isso que a gente comentou, né? Quando o pessoal não tem ProUni, muita gente abandona o curso no meio, né? Não consegue pagar, perde o emprego, e aí larga e vai reduzindo as turmas, né? Mari, para eu passar para você, a gente estava falando, para você comentar um pouquinho, né? Que a gente estava comentando as vantagens do ProUni, essa coisa de você já ter a bolsa para o curso todo, de você não ter que se preocupar com mensalidade, enfim, de comentar o que como que tá sendo a sua experiência estudando, né? Brevemente aí falar como tá sendo você estudar, tá sendo aluno do ProUni, enfim, que vantagens você observa, o que você quiser comentar aí, fica à vontade. Só queria pedir desculpa que meu Wi-Fi aqui tinha caído. O Wi-Fi fica na sala e eu tô no meu quarto, então fica falhando, por isso que caiu, eu sumi aqui. Mas então, referente aos benefícios, muitas. Essa parte de você não ter que se preocupar, na verdade, com a mensalidade já é um dos principais. Porque você saber que você está entrando naquela faculdade, que você, pelo menos não por conta da mensalidade, que você vai parar no meio do curso. Você não ter que, de repente, sei lá, se você fica desempregado por um tempo, claro que tem outras coisas que você tem que se preocupar, mas pelo menos já é uma das coisas que você não vai precisar se preocupar. Ah, eu tenho que trabalhar para pagar a faculdade. Não, você não precisa. Então, vale muito a pena, de verdade. Estou adorando o curso. Estou adorando o fato de poder estar estudando, de estar recebendo um sistema de ensino assim, bem estruturado e não ter que me preocupar com mensalidade, sabe? Rematrícula também não, nada, você não tem que se preocupar com nada. Então, é muito válido você estar estudando mais, estar se aplicando mais, para conseguir passar numa faculdade com a bolsa. Isso é muito bom. E referente assim, à questão de que eu estava falando antes, sobre cada faculdade, apesar de ter o ProUni, cada faculdade vai ter o seu sistema de como ela vai lidar com o ProUni. Então, a minha faculdade, em alguns aspectos, ela não é tão flexível, mas em compensação, nunca faltou suporte, sabe? Todas as vezes que eu tinha dúvida, por mais que às vezes demore por conta de terem muitos alunos, não, eu nunca fiquei assim, entre aspas, no vácuo de não ter recebido
sei lá, uma resposta de uma dúvida, de não ter recebido suporte. E os professores são ótimos, eu estou percebendo assim, que de verdade vai me agregar muito, né? E entender que, assim, eu queria muito ter passado na de Curitiba, né? Eu queria ter ido para Curitiba. Mas a questão foi que não deu por conta da pandemia. Mas não quer dizer que o fato de, por exemplo, você não estar estudando numa faculdade pública ou numa federal, que você não vai ser um profissional tão bom no final, né, sendo formado, quanto aquele que estudou na pública. Às vezes você pode acabar sendo até melhor, porque vai muito também, não só do sistema de ensino, mas o quanto você procura também estar se aprofundando naquilo que você está estudando. Porque assim como a escola, não adianta você querer ficar só com aquilo que você está vendo na aula e depois não se aprofundar no assunto, você não procurar a parte. Então, quanto mais você estudar, é melhor, porque você consegue garantir, sim, um bom ensino, uma boa formação acadêmica no final. Essa fala é muito importante de vocês duas, né? Como você consegue focar mais na sua graduação se você não tem outras preocupações como a própria mensalidade, né? Então, como isso consegue fazer do seu curso um curso melhor, porque você está mais focada dentro do seu curso, né? E você tem outras oportunidades, que nem a Lê e a Mari falaram. Agora vamos voltar, vou falar um pouquinho do FIES, né, de uma forma mais rápida, mas essas são informações que a gente pode ajudar os nossos, quem está assistindo, também ter acesso às informações que vocês trazem, a gente traz juntas. Quanto ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, né, que é o FIES, ele foi realizado, criado em 1999, tá, existe até hoje, e ele é feito para fazer um financiamento para a graduação para os alunos que querem o ensino superior, né? E aí eles não estão contemplados em ensinos superiores que são gratuitos, então eles precisam fazer essa rede privada, né? Elas abrem também 2 vezes ao ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, e toda essa parte é realizada pela própria internet, né, pelo esse portal fies.mec.gov.br, que está na primeira linha do slide. E também eles devem ter um rendimento, então tem alguns critérios que você deve atingir no seu rendimento na sua graduação, para você conseguir manter essa bolsa. Você pode conseguir essa bolsa em qualquer momento, não necessariamente antes ou antes da entrada na universidade, você pode adquirir durante o seu curso, e também tem as bolsas parciais, que são 50%, se você tiver uma bolsa parcial no ProUni, e as outras 50%, se você quiser ser contemplada pelo FIES para não pagar, tem como, então você pode juntar os 2 programas para tentar ficar sem pagar nada durante a sua graduação, aí você só paga a posteriori o valor do FIES, o ProUni você não paga, mas o FIES você tem que fazer pagamento posteriori, né? Então, toda essa seleção dos alunos para que sejam contemplados no FIES são focados estritamente no Enem, né? Então, desde 2010 é focado só no Enem. Então, tem que ter uma média de notas na prova do Enem maior ou igual a 450 pontos. Quanto maior a sua nota, maior a chance de você realmente ser contemplado no FIES. Não pode zerar a redação. Olha como a redação é importante aí, Mari, né, que nem você trouxe, e a Lê também. Então, assim, tem que ter uma nota, não pode zerar a redação. E quanto maior sua nota, maior a nota da sua redação, maior a sua nota também na média. Então, redação sempre muito importante. E como uma diferença do ProUni é que você não precisa ter estudado em escola pública. Então, você estudou numa escola particular, você também pode adquirir esse programa. E aí, como eu comentei anteriormente, independente, você pode adquirir o programa, né, o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, mesmo já tendo iniciado o curso. Ao longo, às vezes você, que nem a Mari trouxe, você começou trabalhando, tinha renda, no meio do curso não tem mais renda. Então, é um jeito de você não ter que largar a faculdade, de você continuar e pagar a posteriori, depois da sua formação, né? E tem uma taxa de juros muito menor do que outros programas de financiamento estudantil. Então, é mais interessante. Só completando, Rafa, a diferença tem mais um aspecto, que é o fato de que a nota do, né, enquanto o ProUni geralmente é do Enem do ano anterior,
o FIES ele é mais liberado. Então, quem fez o Enem em 2012 pode usar a nota, desde que tenha atingido esses números, para conseguir obter. Então, desde 2010, vale qualquer resultado que passe disso. Então, ele é bem mais abrangente, né? E aí, como ela comentou, você pode ter primeiro entrado na faculdade e depois fazer pelo FIES. Aí, completando, tem duas modalidades do FIES, né? A primeira, que é aquela voltada para famílias com renda mensal bruta per capita, né, por pessoa, de 1 até 3 salários mínimos, então, entre R$ 1.100 e R$ 3.300, né, por pessoa da família. Então, menos que um salário mínimo eles não estão aceitando, então, e no máximo 3, tá? Os juros é zero. Então, não paga juros. O percentual máximo do valor do curso financiado é de acordo com a renda da família e os encargos cobrados pela instituição de ensino, né, os valores que a instituição de ensino cobra. E aí criaram uma modalidade que é o PFIES, que é voltada para alunos com renda mensal familiar mais ampla, né, de até 5 salários mínimos por pessoa. Então, a renda já vai para R$ 5.500, então já é uma renda mais ampla, e tem juros variáveis aí. Então, essa daí funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes e gera cobrança de juros. Então, já é um formato diferente esse segundo tipo. A maior parte do valor é cobrada após a conclusão do curso, desde que o estudante tenha uma renda. Então, é difícil dizer quanto vai cobrar, ou quanto que é cobrado durante o curso, quanto vai ser depois. Isso depende muito de cada financiamento, de cada curso, de cada universidade. Então, a gente não tem como aqui dizer para vocês quanto mais ou menos que é, mas só para vocês já terem uma ideia. Só para vocês verem aqui, FIES 2021, o primeiro semestre já foi feito, foi entre 26 e 29 de janeiro, foram 40 mil vagas, tá? Para 24.844 cursos de graduação em mais de 1.400 universidades privadas de educação superior do país. E também, né, no segundo semestre ainda vai definir a data, geralmente é um pouquinho depois do ProUni, assim que passa o ProUni vem o FIES, tá? A gente só vai fazer comentar aqui um pouquinho as vantagens e desvantagens do FIES. Ele, ao mesmo tempo, facilita o pagamento do curso. Então, para quem não conseguiu bolsa, para quem não conseguiu universidade pública, é uma forma de você pagar o curso mais para frente. Então, às vezes, durante o curso você paga bem pouquinho e quando acaba que você paga o principal. E aí você já tem um diploma na mão. A chance de você conseguir um trabalho melhor, com melhor salário, é maior. Então, isso também diminui a chance de evasão durante o curso, assim como o ProUni diminui um pouquinho a chance de você sair durante o curso, que você consegue pagar a maioria da coisa depois. E aí, só que tem um ponto que você pode ter um endividamento, né? Se você depois não conseguir pagar as parcelas, assim que elas vierem, você pode se endividar. E aí, trouxemos aqui alguns dados. Em dezembro de 2019, havia mais de 700 mil contratos com mais de 3 meses, né, 90 dias de atraso. E encontrei essa informação que 47% dos contratos em fase de amortização, que é essa fase depois que acaba o curso, a pessoa começa a pagar a maior parte do valor, estavam inadimplentes. Então, tem essa questão da inadimplência, que é um problema do FIES, por isso que a gente sempre fala, prioridade é entrar numa universidade pública, né? Segundo, não conseguir universidade pública, tenta pelo ProUni. O FIES como última opção, porque senão você pode se endividar, né? E se você for pegar o FIES, que você consiga pelo menos um ProUni 50%, que aí você já diminui o valor a ser pago. E aí, depois de fazer uns comentários, passo a bola para a Rafa também dizer o que ela pensa sobre isso, para a gente também fazer uma análise crítica, né, sobre esses programas. Assim, eles, ao mesmo tempo que oferecem uma oportunidade para os jovens acessarem o ensino superior, né, a gente tem aqui dados que entre 2005 e 2014 o ProUni ofereceu 2 milhões de bolsas integrais ou parciais. Então, assim como a Mariana, assim como a Letícia, milhões aí de pessoas conseguiram acessar o ensino superior através desses programas, né? O ProUni também tem um papel muito importante, né? Porque a universidade pública, ela infelizmente não tem vaga para todos. Poderiam ter mais vagas, mas hoje a gente não tem vaga, então muita gente não consegue entrar. Só que, por outro lado, é uma forma de destinar recursos públicos para o ensino privado, né? Então, é dinheiro público que vai para o capital privado para financiar esses grupos, e ajudaram a construir esse dinheiro destinado grandes oligopólios, grandes impérios aí da educação privada, né, durante esse período que foi injetado muito dinheiro. Então, de 2013 a 2017,
o investimento do governo federal com as universidades federais aumentou 155,6% nesse período, o crescimento do investimento. Já para o FIES e para a UNE, o crescimento foi de 1.255,8%. Então, por mais que o investimento maior esteja indo para a Universidade Federal nesse período, mas o aumento da grana indo para ensino privado foi muito maior. Então, você teve meio que um foco indo mais para o ensino privado. E aí, isso representou, por exemplo, o FIES, 70% da renda líquida do Grupo Croton, que é um dos principais grupos de educação privada, 55% da Estácio. Então, outras instituições também tiveram grande parte da sua renda, né, nesse período, vinda de dinheiro público do governo federal através do FIES. Então, muitas vezes, isso é uma forma, ao invés de investir, né, muitas críticas que tocam nesse sentido, né? Ao invés da gente investir mais, né, trazer a Letícia aqui de novo, que acho que caiu a lei de novo aqui. Ao invés da gente investir mais recursos públicos no ensino público, abrir mais vagas, ter mais oportunidades, né, ter melhores condições, até porque o ensino público oferece melhores condições para o professor, para os alunos em algum aspecto. O ensino privado, em alguns casos, é um pouco precarizado, o professor entra, o professor sai, sala cheia, enfim, tem problemas, tem bons exemplos e tem muitos exemplos problemáticos. Então, esses programas também têm esse lado que a gente tem que entender. O lado bom, aquilo que eles trazem de positivo, as oportunidades que eles abrem, e, ao mesmo tempo, o como que acaba sendo uma transferência aí de dinheiro público para o privado, né, Rafa? Sem dúvidas, é uma conquista social fazer universidade, ter um ensino superior, e a gente tem que aclamar vocês que estão fazendo, isso é um parabéns, porque é muito esforço, mas a gente não pode perder esse olhar que nem o Gui trouxe, de que nada é por acaso, e nada é bonzinho e entregue, né? Tudo é uma relação comercial, a forma econômica dita muito as nossas relações sociais. Então, hoje, a gente fica à mercê das nossas relações econômicas. E é justamente isso, porque seria muito menos custoso, já existe o sistema público de ensino, né? Seria muito menos custoso fortalecer esse sistema, seja no ensino básico quanto de superior, seria muito menos custoso você fortalecer esses dois ensinos e aí abrir, porque se você fortalece o ensino básico, as pessoas que estão no ensino básico têm mais chance e direito para acessar o ensino superior público também. Só que eles perderiam um rol de trocas econômicas com os oligopólios, né? Então, o jeito deles manterem essas relações e justificarem essas relações, mantendo grandes caixas econômicos, né? Então, nada é por acaso. Eu acho que é só ter esse olhar, mas a gente vai sempre conquistando espaços. A gente, com esse olhar, vai entrando em faculdades, vamos nos aprimorando, para a gente depois voltar e tentando fazer as nossas mudanças. Né? Acho que é um pouco, assim, trazendo um pouco da fala do Gui. Exato, Rafa. Acho que é por aí, assim, a gente lutar para ampliação das universidades públicas, para ampliação de vagas, para as melhores condições, como a Maria e a Letícia chegaram a comentar. Poxa, tem universidades públicas que às vezes são muito longe, o transporte é difícil, então que ofereçam transporte para estudantes tentarem. Eu lembro quando a Letícia estava vendo a possibilidade de ir para a Unifesp, que é em Guarulhos, em Osasco, né, no curso dela. Então ela me falou que é muito longe, mas as universidades poderiam também fornecer, de repente, transporte, facilitar o processo para que estudantes possam ir. Só concluindo, a gente dá uma fala para vocês finalizarem, e aí a gente possa fazer com que mais estudantes possam acessar o ensino público. Mas é isso, é um papo que tem, né, dá muito pano para manga, é longo, tem muita coisa importante para a gente falar, e eu queria, para a gente concluindo, né, agradecer a presença de vocês, aí dar uma oportunidade para vocês fazerem um comentário disso que a gente falou, e também se despedirem para a gente encaminhar para o encerramento. Vou começar com a Letícia, então. Vai lá, Lê. Então, Gui, se eu não me engano, eu não sei se é só o pessoal do ProUni, que eu sou do ProUni, né? Eu não sei se é só o pessoal do ProUni, mas eu ainda tenho passe livre. Não sei se é por conta de ser alguma coisa do governo ou se os outros alunos da faculdade têm também. Porém, eu tenho passe livre. Então, eu acho que se eu fosse de escola de
universidade estadual, eu também teria, se for alguma coisa assim, algum link com o governo. E, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Porque Até não foi mesmo que a você pessoa que ela me estuda no convidou, fui eu que particular, ela convidei. tem. Tem também, amiga? Tem. Quem tá no particular também tem. Então, também É porque tem. é a parte acadêmica aí. Ah. E assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês sabem que quando eu precisar, eu tô aqui. Tanto que o Gui falou assim, então, a gente vai ter uma live no sábado falando de ProUniFies. Aí eu falei, não, não precisa falar, eu quero participar sim. Eu já me convidei, entendeu? Mas eu tô muito feliz de estar aqui e sempre que precisar, gente, é só chamar que eu estou à disposição. Vocês sabem, né, que assim, eu amo esse cursinho assim do fundo do meu coração. Valeu, Mari, se despeça, faça um comentário se quiser. Então, já preciso dizer que cursinho para mim foi mais do que um cursinho, só simplesmente para eu ir estudar. Agora passei na faculdade, pronto, não tenho mais contato. Muito pelo contrário, para mim, vínculo assim ainda é muito grande mesmo. Para mim é como se eu tivesse ido. Tenho um carinho enorme por cada um de vocês, principalmente porque eu vejo que assim, no atual momento que a gente vive hoje é tão difícil a gente ver pessoas que estão dispostas a ajudar sem receber nada em troca. Então, não é um cursinho particular, é um cursinho público que vocês simplesmente abriram as portas, os braços para receber os alunos que têm interesse em estudar e simplesmente estar compartilhando aquilo que vocês têm de conhecimento sem estar cobrando nada, sem e ainda assim ficando feliz por a gente estar conseguindo ter essas conquistas, né? Isso tenho que falar que é muito lindo da parte de vocês, muito lindo mesmo. Desde de quando eu comecei lá, para mim já foi uma inspiração ver vocês por conta dessa atitude, porque para mim não é só simplesmente, tô indo lá no cursinho, estão fazendo um favor para mim. Não, eu nunca vi vocês tratando ninguém como se fosse, tô fazendo um favor. Não, vocês acolhem, vocês abraçam mesmo, ficam felizes com as conquistas da gente, tiram dúvidas, e eu acho que fica um vínculo ainda maior porque não tá, se torna algo genuíno, não é por uma troca, assim, eu tô te ajudando, eu tô te dando suporte porque você tá me pagando. Não, eu tô aqui para te ajudar no que você precisar, para te ensinar aquilo que eu tenho de conhecimento, e é muito lindo. Tanto que estou muito feliz de ter conseguido a minha vaga, mesmo que no ProUni. Estou muito feliz mesmo, e isso eu devo a vocês, devo a toda essa disposição, porque não é só nós, alunos, que a gente está abrindo mão dos sábados para estar indo lá estudar. Vocês também abrem mão dos sábados para estar indo ensinar e sem receber nada em troca. Então, eu só tenho que agradecer de verdade, agradecer por esse coração enorme que vocês têm, por serem tão acolhedores, tão atenciosos, sempre foram. E estou estudando aí também, sempre animada. Eu penso todos os dias nisso quando eu estou estudando. Não vou estudar porque um dia eu ainda vou voltar lá no cursinho, mas eu que vou dar. Isso mesmo, vamos ser professoras. Vou ser mesmo, professora. Matemática, uma de biologia, a gente quer manter esse contato com vocês que estudaram com a Já gente. tem a Luana e a Bruna já para acompanhar o time. Vocês que vão Redação, da parte de redação. Que participou outro dia e está fazendo história lá no Rio de Janeiro. Então, são vários estudantes, a gente quer sempre manter esse contato com vocês, agradecer, dizer que é isso, assim, né? O cursinho popular não é uma caridade, é um processo de luta política também, de transformação da sociedade, e essa conquista de vocês é uma conquista de vocês, é uma conquista nossa, é uma conquista dos colegas que estavam ali com vocês, permitindo que vocês tivessem um ambiente bacana de estudo, ajudassem vocês. É uma vitória de todo mundo, né? Então, e aí, no sentido da gente também conseguir colocar estudantes críticos na universidade, que reflitam sobre isso, que também lutem para que no futuro isso seja acessível para todos e que essa oportunidade apareça para outras pessoas e não seja aquela visão de que foi meu mérito, eu consegui, você que lute e cada um por si, né? A gente sempre bateu muito nessa tecla. Então, agradecer vocês, deixar a Rafa fazer a fala final para a gente fechar mais uma live, e semana que vem a gente tem uma live sobre ciências humanas, a gente vai falar um pouquinho
das áreas de ciências humanas e como que o Enem cobra essas história, geografia, filosofia, sociologia. A gente vai fazer uma live também sábado de manhã, falando um pouquinho, e cada semana, cada sábado, temos aí uma novidade, uma nova conversa, né, Rafa? A gente mantém nossas atividades mesmo em pandemia, né? A gente nunca para, porque essa é a função da nossa luta, né? É estar perto de vocês, é conversar com vocês, que vocês tragam essas visões para as novas gerações que estarão em faculdades, e vocês vão poder propagar todo o conhecimento e acúmulo que vocês têm. O carinho, e é realmente como o Gui falou, a gente não é uma questão, a gente não cobrar é uma questão política, é o jeito da gente colocar alunos que não tem como pagar, para que eles consigam ter o espaço que é de direito de vocês, né? Então, não é em nenhum momento caridade, e essa é a felicidade, é ver vocês conquistando espaços, e a gente poder ver que a gente está conseguindo acessar outros lugares também. A gente tem muito carinho por todos os nossos estudantes, a gente vai manter contato, e o nosso sonho é que vocês deem aula no Cursinho Popular Construção, para que cada vez a gente possa se enxergar mais dentro desse nosso cursinho, né? Bom, vocês sabem que vocês também, em qualquer momento, podem vir falar com a gente, e que se tiver contato com outros estudantes, a gente também está sempre aberto. É sempre um prazer fazer parte com vocês e do cursinho. É isso, gente. Para quem acompanhou, obrigado. Espero que tenha ajudado a se informar sobre o FIES, sobre o ProUni, ouvir essas opiniões de quem já está lá, passou por isso. E ficamos por aqui por hoje. Valeu, gente. Deixa eu tirar até um...